Gente, primeira vez então que bate aí 1 hora, eu fiquei com medo de perder, mas acho que agora a internet está boa. Vou esperar a Daniela entrar de novo pra gente terminar o papo, né? Porque ainda faltam umas 2 perguntinhas. Eu quero muito falar do livro novo dela. Então, esperar ela entrar aí pra chamá-la novamente, gente. Desculpa, porque hoje o papo tá tão gostoso que eu sabia que ia passar, né? Mais um pouquinho. Mas vamos lá, que, né? Porque a gente precisa falar do livro novo dela. Então, vamos lá. Agora, pronto. Espero que a internet. Ah, tá entrando. Vamos lá. Oi. Voltando. Opa, Voltando. obrigada. Agora foi. Vamos ver se agora a internet também melhora. Mas eu consegui salvar outro vídeo tudo certinho. A gente estava falando de todos os livros, né? E tem que falar também do último. Uma pergunta que eu ia te Vamos fazer. lá. Oi, tá conseguindo ouvir? Tá certinho? Tô ouvindo. Ah, então ótimo. Certinho. Uma pergunta que eu ia te fazer era o seguinte: eu já assisti várias entrevistas contigo, sempre te acompanho, e aí, como você acabou de contar sobre o Cova 312, que né, se passa na época da ditadura, né? Então, você acabou de falar que descobriu que ele não tinha morrido, né, de causa natural, então tudo isso abordado no livro. A irmã dele te agradeceu por trazer a história verdadeira da vida dele, do Milton Soares. Como é que você sendo jornalista hoje em dia, né? Então, como é que você sendo jornalista esse tempo todo e contando essa história, como é que você enfrenta, como é que você encara quando você vê na televisão, por exemplo, as pessoas pedindo intervenção militar? Se você sabe dessa história toda, Não, eu respiro na verdade, sim, a gente está vivendo uma era de negacionismo, não só da história, né? De tudo, né? Negacionismo da pandemia, negacionismo de tudo. Então, assim, a gente percebe o quanto um trabalho como esse é necessário para que a gente, exatamente para fazer lembrar. Né? Porque isso incomoda, né? Você registrar a história, né? Não permitir que se esqueça. E Uhum. a intenção de muitas pessoas, de muitas lideranças políticas, é que se esqueça, essas histórias sejam esquecidas. Uhum. Né? Eu falo sempre que o brasileiro, não é que o brasileiro ele tem memória curta, na verdade, ou ele não tem memória. O brasileiro não pode ter memória sobre aquilo que não foi construído. E, na verdade, essa construção da memória coletiva, ela está sendo construída. Eu acho que os meus livros, eles têm esse papel de construir essa memória coletiva e de mostrar que esquecer é negar a história. Então, assim, eu vejo como exatamente como um desconhecimento mesmo, e isso me estimula a continuar. Ao invés de me deixar desanimada, falar, não é possível, depois de tudo que eu já contei, de tudo que já foi revelado, não. Aí a gente precisa fazer mais. Porque se ainda tem gente pedindo a volta da ditadura e dizendo que naquela época que era bom, é porque as pessoas não leram o meu livro e elas precisam conhecer essa história. Então, acho que a gente precisa continuar falando. Eu acho que ser jornalista também é ser resistência, sabe? Nesse sentido. Porque eu não estou falando de partido A ou B ou C, porque o meu partido político é o jornalismo, sempre, sempre será. Mas ser resistência, hoje, é muito necessário ser resistência, sabe? É você não se deixar desumanizar. Uhum. Porque o que a gente está vendo hoje é uma desumanização generalizada, é uma guerra, um ódio, na verdade, nas redes sociais, um ódio ao outro, né? Uma vontade de enxergar o outro como inimigo, né? A gente está enxergando o próximo como inimigo. É incrível, isso é chocante, porque a gente parece estar vivendo um estado de guerra, entendeu? Então a gente não pode permitir que essa desumanização nos alcance. Eu falo sempre que a gente não pode esquecer que a gente é humano, Isso é verdade. sabe? Então, assim, é isso. Meu trabalho é para fazer lembrar mesmo e é para fazer com que as pessoas leiam não o que elas querem, Uhum. mas o que elas precisam e ainda não sabem. Uma entrevista também que você deu, acho que até por escrito, você também disse que a tecnologia tem te aproximado mais dos jovens. Você tem percebido que os jovens têm lido mais os seus livros e tal. Como é que tem sido esse Sim. contato? Como é que você percebeu que os jovens estão lendo, que antigamente, de repente, o seu público era um pouco mais velho e que hoje em dia é um público mais jovem? Como é que tem sido isso? Menina,
incrível. Se eu te disser o meu maior número de seguidores hoje é o público, você não vai acreditar, entre 17 e 35 anos. Assim, é incrível isso. E é lindo, isso me comove profundamente, porque assim, eu estou dando palestra em escola de ensino fundamental e médio. E isso me encanta, porque eu percebo que é uma geração que vai crescer sabendo que o país deles viveu uma história de extermínio, viveu um holocausto brasileiro, sabendo o que aconteceu na ditadura. É muito lindo. Olha, vou contar só uma coisa rapidinha. Eu fui chamada numa escola de ensino médio para dar uma palestra sobre o livro da Kiso, todo dia, mesma noite, aqui em Minas Gerais. Uhum. Então, eu estava falando para meninos que na época em que o incêndio aconteceu em 2013 eram crianças, porque eram meninos de 14 anos, né, quando eu fui dar a palestra, 15, que naquela época, então, tinham 9, 10 anos, enfim. Ou seja, acompanharam de longe, assim, né? Não só sabiam que teve isso, mas é uma coisa muito distante. Quando eu chego na sala de aula para fazer... Aí, o que aconteceu? Essa escola, eu falo disso assim, me comove profundamente, ela adotou o livro em todas as disciplinas. Então, o professor de história adotou o livro para falar da parte histórica, o professor de biologia para falar de não sei o quê, a professora de literatura. Foi muito lindo. O livro foi trabalhado de uma forma multidisciplinar. Quando eu entro na sala para dar a palestra, a sala estava toda enfeitada com cartazes que os meninos fizeram em homenagem aos filhos do... Eu fico emocionada toda vez que eu falo disso. Que os alunos tinham feito em homenagem aos filhos do Rio Grande do Sul. Nossa. Cara, aquilo foi assim, falei, meu Deus, é para isso que eu fiz isso, sabe, assim, que aí eles se aproximaram da história, eles se apropriaram, eles passaram a saber quem morreu na boate e tal. Bom, falei, foi lindo, emocionante, tal, e eu postei nas redes sociais falando que aquele dia fez todos os outros valer a pena. O que aconteceu? Postei a foto no Facebook e os pais do Rio Grande do Sul entraram na postagem e começaram a comentar. E os alunos começaram a conversar com os pais. Meu Deus, que incrível isso. Aí você vê que os filhos de Minas Gerais conversando com os pais dos filhos do Rio Grande do Sul. Gente, foi maravilhoso. E aí houve aquela troca. E foi muito lindo aquilo, entendeu? Assim, então, é isso, sabe? É isso que me move também. Né? Você vê que você traz uma história para perto deles, que eles passam a conhecer os meninos pelo nome. E há essa troca, né? E os pais conversando com os alunos aqui em Minas Gerais, e eles lá no Rio Grande do Sul. Emoção, eles... assim. Só de você contar, a gente já está sentindo também, imagina ver assim, isso. Só toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, porque foi uma coisa incrível, assim, entendeu? Então, eu acho que é isso que o jornalismo faz. Ele é ponte para o coração do outro. Entendeu? Que faz valer a pena, né? Todo o esforço, né? Toda a entrega que faz valer a pena. Sem dúvida. Incrível. Sem dúvida. Bom, o seu último livro, que será lançado agora, dia 29 de agosto, pela Intrínseca, também minha parceira aí, fala sobre a vida de Isabel, uma brasileira que desde os 9 anos de idade via e ouvia coisas que não conseguia explicar. Como você ficou sabendo da história da Isabel e como foi o processo de pesquisa da vida dela? Porque eu particularmente não conheci Isabel e agora eu vou conhecê-la por causa de você. Exatamente. Então, a Isabel, a personagem dessa história, uma história tão incrível, tão extraordinária, como destaca o Caco Barcelos no prefácio, é uma personagem que eu conheço há muito tempo. Ela hoje tem 96 anos e eu conheço a Dona Isabel, a Isabel, essa menina, desde que eu era menina. E em função, e sempre muito encantada, impactada com a grandeza dessa mulher, assim, de uma brasileira extraordinária, corajosíssima, porque teve a coragem de erguer sua voz para ajudar o outro, né? numa época predominantemente, de uma cultura predominantemente machista. Então, ou seja, era uma história incrível, em que eu me sentia, de alguma forma... Eu achava que eu precisava contar essa história, mas como era uma pessoa que eu conhecia, que eu tinha uma ligação, eu ficava, não posso, porque eu tenho uma ligação, enfim.
Até que em 2018, quando eu lanço o livro da Boate Kiss, quando eu voltei pensando sobre isso. Sobre o que eu estava fazendo através do jornalismo, que essa construção dessa memória coletiva do Brasil, qual que era o meu papel dentro do jornalismo, e vim refletindo sobre isso, até que eu cheguei aqui em Minas e me encontrei com essa personagem, disse para ela, pois é, eu fico pensando que a sua história merecia ser conhecida e contada, mas eu não posso, né? Porque aí ela me fala assim, mas você não pode por quê? O que te impede? Eu falei, uai, nós somos amigas. E ela me respondeu assim, ué, mas tem que ser minha inimiga para contar uma história? Que incrível. E aqui eu falei, gente, exatamente isso. Eu acho que eu sou a pessoa que tem que contar essa história porque eu conheço de perto essa história. E aí foi todo um processo, foi muito bacana o processo que foi totalmente diferente de mim, de todos os outros livros, porque é a minha primeira biografia. Então é uma história muito diferente de todas as outras, muito poderosa. E o processo de escuta foi um processo de escuta diferente de todos os outros, porque em função das limitações da idade, a Dona Isabel hoje, ela precisa usar um respirador à noite e tal. E ela me deu um ano de entrevistas, a maioria delas no respirador durante as noites. Gente. E assim, foi um processo de muito, muito, muito aprendizado, em que ela mergulhou profundamente nas memórias afetivas dela, e assim, e cada lembrança dela, eu procurava, eu sabia que eu precisava encontrar os personagens daquelas lembranças. E aí eu comecei a rodar o Brasil inteiro. Muitos desses personagens já são octogenários, nonagenários, centenários, e ninguém tem rede social, obviamente. Então, assim, foi todo um processo de busca para encontrar essas pessoas e foi muito, muito emocionante. Eu tô Porque eu tô achando que tendo a tem que ela oportunidade. lembrar também. Desculpa te cortar, mas é só porque pela idade dela, você está dizendo que ela está contando. Não, mas Tudo. ela Meu Deus. altamente de uma lucidez, continua trabalhando, um dinamismo incrível, assim. Então, assim, foi um processo muito especial, mas foi diferente dos outros, porque dessa vez o movimento, e eu explico isso no pós-fácil do livro, dessa vez o movimento que eu fiz, todos os livros anteriores eu fiz um movimento para dentro. Eu entrei de cabeça na história. No livro, Nos Dois Mundos de Isabel, o movimento que eu fiz foi para fora. Eu precisava sair da história para ter imparcialidade suficiente para poder contar a história jornalisticamente. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado, porque a vida dessa personagem, dessa mulher, que em tese ela é anônima, para o público em geral, porque ela tem o nicho dela, que conhece ela, que são os espíritas, né? Porque ela é uma referência para os espíritas, ela é espírita, mas o público em geral não conhece o trabalho dela. E aí eu acho que as pessoas vão se surpreender muito pela mulher que ela é, pela brasileira que ela é, entendeu? Então, assim, e na verdade, o que o livro faz é dialogar com muitas histórias, com muitos outros brasileiros, com imigrantes, porque ela é filha de imigrantes libaneses que vieram para cá, para o Brasil, em busca de tempos de paz, porque eles sofriam perseguições políticas, então, assim, é toda uma história que tem a ver com o cultivo da terra, uma história que tem a ver com fé, uma história que tem a ver com esperança e com uma coisa que hoje em dia é mais revolucionária do que todas as outras, que é amor. Eu acho que o amor ele é absolutamente revolucionário e isso é a arma que essa mulher lutou toda uma vida com essa única arma que ela conhecia, que era a arma do amor. E com essa coragem, porque quando ela ergue a voz dela para falar desse mundo desconhecido, e no meio de um mundo completamente machista, em que a mulher era completamente invisível, para você ter uma ideia, quando ela começa a falar desse mundo, né, porque na infância ela tinha muito medo de ser considerada louca, de ser despachada no trem de doido. E quando ela sente segurança para falar desse mundo, a mulher tinha recém adquirido o direito a voto no Brasil.
Então, assim, você é um mergulho na alma feminina, nessa alma fantástica, nessa alma forte, mas é um mergulho também na história do Brasil, sabe? É um mergulho nas nossas raízes. Então, esse livro, eu estou muito feliz, assim, com o resultado desse livro. Porque ele é um livro de delicadezas, assim, A sabe? gente Um vai livro ficar de mais ansioso delicadezas. ainda para ler, que eu tô doida para ler. Tô É, doida para mas ler, é para isso descobrir a história da mesmo. E Isabela. assim, e o que é bonito é o seguinte, até esse crítico literário que eu falei no começo fala isso, né? Assim, que meu trabalho mostra que, não, que a gente não pode ter preconceito com tema nenhum. Então, independente da questão da religião, ela é uma brasileira que tirou das ruas mais de 500 crianças ao Nossa. longo de toda a vida dela. E aí a gente conseguiu localizar a primeira criança que ela tirou da rua. É incrível, né? Que hoje é pai de família. Então, assim, é uma mulher que criou uma rede de solidariedade numa época em que o Brasil não falava em solidariedade, em que isso não era discutido, porque foi muito antes da campanha do Betinho da Fome e tal. Ela já fazia todo um trabalho de criar essa rede de voluntariado, de mostrar para as pessoas que você pode fazer também a sua parte. Então, eu acho que esse livro, no momento em que a gente vive, ele é um livro altamente necessário. Ele cai como uma luva, sabe? Que é um livro de esperança. Ele traz esperança, assim, Eu acho que sabe? De por tudo, né, que Daniela? Pelo que você está falando, quer dizer, mulher, num tempo em que as mulheres não podiam nada, uma religião que até sim. hoje, né, não é respeitada, muitas pessoas, né, enfim, É falam de forma desconhecida, na pejorativa. verdade. Porque há muito desconhecimento, as pessoas confundem as coisas, né? Muitas pessoas não têm ideia do que seja realmente a religião espírita. Então há um desconhecimento e há um preconceito, enfim. Então eu acho que por tudo isso, o livro ele é muito rico. Na verdade, porque por ser um livro-reportagem, ele dialoga com a história do Brasil e ele traz à cena personagens famosos da história do Brasil, assim, em que ela teve uma participação. E um caso mais recente foi a morte por suicídio assistido do cientista australiano David Goodall, que há 2 anos atrás, somente há 2 anos atrás, em que, isso é um capítulo muito especial do livro, eu não vou dar spoiler, eu vou só falar um pouquinho, mas a coisa mais incrível, que mais me comove nessa história é que enquanto o mundo inteiro se juntou para fazer uma vaquinha para ele se matar, né, para ele poder viajar para a Suíça e cometer o suicídio assistido, uma mulher quase centenária do interior de Minas Gerais quis levar para ele uma mensagem de esperança e ela consegue chegar até ele. Então a história é fantástica, tem que ler para para conhecer. Gente, E já é absolutamente ansiosíssima. inédito. É Nossa. absolutamente inédito, porque a imprensa nunca soube disso e a gente vai revelar pela primeira vez. Nossa. Já está em pré-venda, gente. Quem quiser já está em pré-venda. E assim, lógico que eu vou resenhar assim que chegar aqui em casa. Eu sou parceira da Intrínseca, mas a gente também vai sortear depois um exemplar para vocês. Bom, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer a última pergunta para você, uma bem atual. Quero saber a sua opinião, mas eu já imagino. Vamos lá, o governo federal recentemente divulgou que irá voltar para os livros uma taxa de imposto que eles não tinham há muito tempo, de 12% que tinha sido extinta. Como autora, como é que você enxerga essa nova taxação e no que ela pode prejudicar o mercado editorial e o público final, que é o leitor? Então, eu acho que toda política pública deveria ser em defesa do livro, em defesa da cultura literária. Então, quando você cria uma taxação para encarecer ainda mais o acesso ao livro, você tá aumentando o abismo que existe exatamente entre as pessoas que às vezes até gostariam de ler, mas não conseguem ter acesso à literatura, não porque seja caro, gente, porque sinceramente eu não acho que um livro a R$ 23, a não sei quantos reais, a 30 e poucos reais seja caro, mas isso é para nós. A gente tem uma grande parcela da população brasileira que não consegue ter acesso, embora queira muito ter acesso. Então, ao invés de a gente flexibilizar
para a gente tornar o acesso à leitura para todos, a gente cria mais uma dificuldade, mais um obstáculo. E aí você cria um abismo ainda maior cultural. Aliás, a cultura no Brasil, ela está completamente abandonada, né? Então a gente vê que a arte, tudo que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos mobiliza, está adormecido. Tem um motivo para isso, né? Então, dificultar o acesso ao livro também tem um propósito, pode ter certeza disso, né? Só que assim, a gente vai entrando nas brechas que existem. Então, por exemplo, agora eu vou fazer propaganda. No meu Instagram, a gente criou um encontro literário, que é exatamente para ler trechos de capítulos do meu livro para quem às vezes tem uma dificuldade, algum tipo de deficiência, dificuldade de leitura, dificuldade para comprar, enfim, vai poder escutar. Então a gente vai tentando vencer esses obstáculos para a gente tornar essas histórias conhecidas, né? É lamentável, né? É muito... Daniela, eu amei conversar com você. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu, assim, né, eu já tenho blog há 10 anos, mas eu acompanho seu trabalho desde que a gente se conheceu lá na Paramount. Na verdade, eu tinha lido antes, né? Mas, assim, aí conversando com você, vendo o documentário, eu fiquei ainda mais fã. Quando você foi para a Intrínseca, eu falei, meu Deus, vai lançar todos os outros livros. Então, assim, quando o pessoal da Intrínseca também avisou que você ia lançar um livro esse ano, né? Enfim, eles mandam e-mail para a gente com as novidades. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, vamos aproveitar a live então para conversar com a Daniela, já que eu tenho um evento aqui no Rio que eu apresento na Livraria da Travessa, que eu entrevisto os autores. Eu estou aproveitando a live para chegar mais perto dos autores que não moram no Rio de Janeiro, né? Então, estou entrevistando pessoas que moram nos Estados Unidos, enfim, no Brasil todo, porque é a oportunidade que a gente tem, né? Então, vamos fazer aí desse limão. Não, e é oportunidade para o autor também. Eu acho que é isso mesmo. Quando eu falo em brecha, é exatamente isso. É você democratizar o acesso mesmo, aproximar o autor do leitor. Então é fantástico, oportunidade para nós também. Você está de parabéns. Eu aceitei na hora, até por conta disso, né? Que eu acho muito importante a gente se aproximar do público e essa troca, porque na verdade, quando a gente... O que o autor ele quer? Ele quer ser lido. Uhum. É isso. A gente não escreve pra gente, a gente escreve para o outro. Então, a gente chegar no outro é muito importante. Então, a gente está aqui para falar mesmo dessas histórias, tornar essas histórias conhecidas e ser resistência através da potência da palavra. Vamos usar a nossa voz, então, né, para o que a gente tem de melhor, né? Daniela, muito obrigada. Vai ser um resto de semana aí muito gostoso. Estou louca para ler seu livro. Assim que eu ler, eu vou te marcar. Tenho certeza que vai ser muito. Ai, me dá retorno, porque eu tô numa ansiedade também para as pessoas lerem, porque é tão gostoso ver que as pessoas vão ser surpreendidas. Eu tô achando uma delícia. Vamos ver. Eu tenho certeza que eu vou gostar, como tudo que você faz é muito bem feito. Muito obrigada por dividir essas histórias com a gente. E, enfim, a gente viu aí na entrevista, né, para quem ainda não conhecia você, para quem veio através do meu IG e tudo, como a sua entrega é muito real e isso a gente percebe na leitura. Então, talvez isso faz com que tudo fique ainda mais especial. Então, parabéns por esse trabalho. Continue, que a gente quer ler muitas histórias suas ainda. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela entrevista. Obrigada a quem acompanhou a gente até agora, que ficou até tardão. Valeu, gente. Beijão. Beijo grande, gente, para vocês. Boa noite, Daniela. E agora a gente vai... eu vou finalizar aqui e vai estar aqui no IGTV. Depois está lá no canal também para vocês assistirem os dois. E mais tarde eu faço os stories que eu vou baixar lá os formulários. Quem ainda não preencheu o formulário, corre lá que eu vou dar um tempinho. Obrigada, agradecimentos mais uma vez à Editora Intrínseca, que sempre me apoia. Beijo, gente. Também adorei o bate-papo. Tô lendo aqui as coisas. Beijo. Beijo.